Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso espaço entrevista. Hoje tenho alguém de um carisma muito especial, uma das vozes mais marcantes do teatro em Portugal, diria eu. É algarvio, tem 53 anos, é o atual diretor artístico do Teatro da Trindade. Vou passar a dar as boas-vindas a Diogo Infante. Olá, Diogo, seja bem-vindo à FPTV. Olá, Cristina. Obrigado pelo convite, é um prazer. Antes de mais, nós é que temos que agradecer a disponibilidade que apresentou e o ter aceito fazer esta entrevista aqui connosco. Já estamos em desconfinamento aí por terras lusas, não é verdade? Como é que tem vivido esta quarentena? Tem conseguido desenvolver algum do seu trabalho através de casa? Como é que têm corrido as coisas? Algum do meu trabalho tenho conseguido fazer através de casa, sobretudo aquele que implica teletrabalho e como sou diretor do teatro, tenho muitas reuniões online e temos que definir estratégias e reorganizar a programação do teatro, porque parte dela teve que ser suspensa e adiada, mas a outra parte do meu trabalho, sobretudo como ator, eu estava em ensaios de uma peça, o Ricardo III de Shakespeare, essa teve que ser suspensa e, como é evidente, nós não pudemos ensaiar desta maneira, não era funcional e, portanto, a peça foi adiada para novembro e espero poder retomar esse trabalho a seu tempo. A boa notícia é que as coisas estão a correr bem. Este desconfinamento faseado está a correr bem, os resultados são otimistas. Neste momento, as pessoas já voltaram ao seu trabalho com muita cautela e muitas precauções, mas acho que estamos no bom caminho. Parece que este momento único, pelo menos na vida de muitos de nós, que nos fez repensar e avaliar um pouco a forma como vivemos, a forma, inclusivamente, como tratamos os outros, como tratamos o planeta. Sim, concordo. Eu acho que todos os momentos de crise na história da humanidade serviram para que sejam feitos balanços, para as pessoas, no fundo, poderem reavaliar as suas vidas. Eu acho que nós fizemos isso necessariamente. Muitas das coisas que dávamos como adquiridas, de repente vimos-nos privados delas, mas sobretudo o que é mais bonito nestes tempos é que a natureza humana traz ao de cima o melhor de si e os gestos de solidariedade, de amizade, de ajuda têm sido muitos e em muitas zonas, apesar de haver, infelizmente, muita gente a passar muitas dificuldades, mas é nestas alturas que a humanidade mostra o melhor, melhor que tem. E isso dá-nos esperança. O importante para mim é pensar que depois de tudo isto que se passou, não vamos voltar exatamente às mesmas rotinas. Ou seja, provavelmente vamos, mas eu acho com uma nova consciência. Uma consciência que temos que ser mais cuidadosos, mais zelosos, não só de nós, não só da nossa sociedade, mas do planeta em geral. E continua a parecer-lhe que é urgente o amor? O amor é sempre urgente, nas suas várias dimensões. Nestes tempos que correm, eu acho que ainda mais. É urgente o amor. É urgente um barco no mar. É urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade. Alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos, as searas. É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor. É urgente permanecer. Mais amarmos o próximo e, sobretudo, estarmos atentos ao outro é algo que é absolutamente fundamental. Talvez não seja por acaso que nestes tempos conturbados com o vírus a propagar-se de uma forma global, se tenham gerado também movimentos sociais de reivindicação de direitos humanos fundamentais, igualdade, o não ao racismo, o não à discriminação. Estes são momentos em que as minorias também se podem unir e podem afirmar um discurso sólido, legítimo e onde todos temos a responsabilidade de estar atentos e de dar um contributo efetivo para fazer disto um mundo melhor. Vou dizer duas pequenas frases e muito simples suas, que são o seguinte: eu não cheguei atrasado, eu estive foi 10 minutos a olhar para ti. São frases muito simples, mas que eu acredito que marcaram um momento muito importante na sua vida.
Essa frase não é minha, não. Essa frase é do meu pai, que eu conheci já em adulto, aos 34 anos. Uma infância diferente. Sabes que eu comecei a trabalhar aos 13 anos. Comprei uma lambreta. Muita da minha autoestima passa por esse amor. O amor de mãe e de avó. Eu tirei dos cigarros, desculpa, mãe, eu queria só... Um pai ausente. Eu não tinha sequer uma fotografia dele. Um encontro. E ele chegou um bocadinho atrasado. E depois disse-me, eu não cheguei atrasado, eu tive foi 10 minutos a olhar para ti. Um filho. Um sorriso, um beijo, um pai. Não é? Quando ele me diz pai, que eu quero que ele sinta, que eu estou lá. E depois de o ter localizado, como se de romance, uma trama novelesca se tratasse, a verdade é que a vivi e marcámos um encontro e ele esteve a olhar para mim, porque eu nunca o tinha visto e ele nunca me tinha visto. E pronto, e aos 34 anos tive a possibilidade de conhecer o meu pai biológico, e hoje é um amigo, é alguém que já faz parte da minha vida há bastante tempo e com quem eu não pude partilhar os primeiros 34 anos da minha vida, mas espero partilhar a segunda parte da minha vida. Está a aproveitar o melhor? Absolutamente, eu acho que nós temos que procurar sempre tirar partido, o melhor partido das situações, mesmo quando elas nos são adversas. Acho que temos que aprender com as circunstâncias. Nós não somos só as nossas circunstâncias, nós somos também muito aquilo que fazemos com elas. E eu procuro ver sempre o copo meio cheio. E há situações que às vezes são marcantes, podem até ser desagradáveis, mas eu acho que nós aprendemos com elas e, sobretudo, se nos magoaram ou se nos perturbaram, nós sabemos então que não podemos ou não devemos fazer isso aos outros. E, portanto, eu tenho a preocupação de lidar com os outros da mesma forma que gostaria que lidassem comigo. Isto é válido para a educação que dou ao meu filho, é válido para os meus colegas atores, é válido para a forma como dirijo o teatro. Enfim, eu acho que independentemente das nossas responsabilidades, há uma coisa que é a dignidade, o respeito que toda a gente merece. O medo faz parte da sua vida? Eu não gosto muito da palavra medo, porque associo ao medo uma ideia paralisante, atrofiante. Mas eu diria que o receio faz parte da minha vida. O receio é algo que me deixa de sobreaviso, me deixa atento, expectante. E isso sim, eu lido com o receio, tenho receio de falhar, tenho receio de não cumprir, tenho receio de cair do cavalo, tenho receio que algo de menos bom aconteça, mas isso não me paralisa, faz-me apenas estar mais preocupado, mais atento e se calhar até dar mais de mim. O público tem mostrado o reconhecimento em relação ao seu trabalho? Sente-se satisfeito com o seu público? Eu sinto-me muito satisfeito. Para ser completamente sincero, eu sinto-me mesmo um privilegiado. Tenho a grande sorte, e trabalho, suponho também, de ter conseguido ter uma carteira de pessoas que me acompanham há muitos anos, que muitas delas farão parte da minha geração, outras serão mais velhas e agora também já haverá seguramente gerações mais novas que acompanham aquilo que eu faço, que me devolvem com muito carinho e muito entusiasmo o retorno do meu trabalho. E não só do meu trabalho, muitas vezes a minha postura pública, a maneira como me apresento, a maneira como falo, no fundo a pessoa que sou e que se expressa e que se manifesta nas várias vertentes da minha vida. E o público, carinhosamente, que me acompanha, dá-me esse feedback e faz-me sentir útil, faz-me sentir válido, legitima o meu esforço. E, portanto, sempre que alguma coisa corre menos bem, eu penso neles e digo, não, eu tenho a obrigação de dar o meu melhor, porque é isso que as pessoas esperam de mim. Ao fim do dia está mortinho por chegar a casa? Sim, por acaso estou. Sem perceber como, Manuel Espírito Santo passou de imigrante. E não chores, diz aqui que há uma herança. Uma herança? Quanto? Não sei, deve ser bastante. A fantasma. Eu morri em Amsterdão, enterraram-me lá num cemitério e eu não estou em paz. E por isso deixa-me ajudar, por favor. Ninguém podia vê-lo. Ninguém podia ouvi-lo. A não ser nos sonhos dos vivos. Sabe? Mas apesar dos prazeres na outra vida, Manuel Espírito Santo continuava mortinho por chegar a casa. Normalmente estou. Já estou numa fase da minha vida em que não tenho muita paciência para sair e o convívio social gosto de fazer entre portas.
Portanto, quando acaba um dia de trabalho, seja um dia de gravações ou depois de um espetáculo, eu quero é vir para casa e relaxar e descomprimir e estar com a minha família. Portanto, essa expressão que é o título também de um filme que eu fiz há uns anos atrás, aplica-se absolutamente. A adoção é o prolongamento do amor. Um filho é o nosso maior legado. Se a adoção é o prolongamento do amor, eu não sei, eu acho que é uma extensão, ou seja, é uma extensão natural do amor, de um amor, é uma vontade de exercer a paternidade e é uma vontade absolutamente tão legítima como gerar biologicamente um filho. No fundo, esse investimento é um investimento incondicional e que nos devolve uma sensação de amor plena. Portanto, o que posso dizer é que é uma experiência verdadeiramente transformadora e plena. E todos os dias eu acho que ela me torna melhor pessoa, mais responsável, mais envolvido pelo amor que tenho ao meu filho e pela vontade que tenho dele ter os instrumentos certos para poder fazer as boas escolhas na vida. Como é que ele se sente em relação a ter um pai famoso como o Diogo Infante? Como é que ele lida com isso? Eu acho que ele aprendeu a lidar com alguma naturalidade. É evidente que ele olha para mim, em primeiro lugar, como pai, e depois é que se lembra que eu sou também o Diogo Infante, uma figura pública. Ele não gosta muito do olhar de fora, às vezes sente-se um pouco invadido, e é natural, sente-se observado e ele não gosta, mas nós tentamos desvalorizar isso, não falamos muito nisso, não estamos sempre demasiadamente preocupados com isso, e agora ele já está numa fase da vida em que ele lida razoavelmente bem com isso, e eu acho que ele também filtra as pessoas que se aproximam dele com algum tipo de curiosidade. Ele não dá muito espaço para conversas. Se calhar sai ao pai. Provavelmente. Se Portugal fosse uma sitcom, seria tudo ao molho e fé em Deus? Não. Ai. Ai. Mais acima dói-me mais. Mas dói-te assim tanto. Ai. Ai. É que uns ais são de dor e outros ais são de prazer. Não, acho que não. Talvez essa expressão se aplicasse a Portugal, a um Portugal talvez dos anos 60 ou dos anos 70, que foram períodos conturbados de pré-revolução e depois no período da revolução, em que havia uma sensação de algum caos, um caos positivo, mas um caos instalado. Eu hoje olho para Portugal como um país evoluído, desenvolvido, civilizado, organizado. Eu acho que o gap que tínhamos em relação ao resto do mundo, enfim, o mundo ocidental, particularmente na Europa, e falava-se que estávamos sistematicamente 20 anos atrasados em relação ao comboio da Europa. Eu acho que esse gap já diminuiu significativamente. Há várias questões onde nós estamos na primeira fila da frente, mesmo em questões sociais, em questões tecnológicas, em questões ecológicas, e portanto eu acho que Portugal hoje em dia já não é essa imagem que se faz, que os outros até fazem de nós próprios temos um olhar bem mais certeiro e reconhecido do nosso país, e por isso digo com propriedade que tenho muito orgulho em ser português e nem sempre pensei assim. Por aquilo que eu me apercebo agora, que vivo aqui deste lado do Oceano Atlântico, muitas pessoas ainda não têm a consciência de que Portugal atualmente é o país que acabou de mencionar. Inclusivamente, alguns dos portugueses que são imigrantes aqui há muito tempo e que perderam algum contacto, e há pessoas que se esqueceram que Portugal realmente evoluiu em várias áreas. Sim, é verdade. Portugal evoluiu muitíssimo. Basta e sairmos dos grandes centros urbanos e se viajarmos pelo interior, por muitas pequenas vilas e cidades, hoje em dia a capacidade de oferta, a sofisticação no comércio, na indústria, nós estamos a par e passo com aquilo que se faz na Europa de melhor e, portanto, temos um país lindíssimo, pequenino, mas com uma variedade e uma diversidade, como vocês sabem,
incrível. E, portanto, se alguém tem essa sensação, essa imagem de Portugal é uma imagem datada, que hoje em dia já não quer com isso dizer que não hajam pessoas, pensamentos, alguns locais que estejam um pouco parados no tempo. Ainda nos debatemos às vezes com um certo conservadorismo retrógrada, mas isso há em todo o lado no mundo, como nós sabemos. Felizmente, a generalidade das pessoas tem cada vez mais um pensamento aberto, liberal, disponível, democrático, diria eu. Em palco, o ator pode agir conforme o seu delírio? Não, nem deve. Essa expressão é da Ode Marítima do Álvaro de Campos. Mas não, um ator é um profissional que tem que saber exatamente o que está a fazer, porquê e como é que vai fazer, porque todos os dias ele tem que reproduzir esse processo como se fosse a primeira vez, porque está perante uma plateia de público nova, que pagou o bilhete e que merece sempre o melhor. E, portanto, nós não nos podemos dar ao luxo desse delírio, a não ser que esse delírio faça parte de um processo para chegar a um objetivo. Mas mesmo assim será sempre um delírio controlado. Só o poeta tem direito ao delírio? O poeta pode, e nós deleitamos com o seu delírio, mas um ator, mesmo quando finge que está em delírio, está obviamente a controlar esse delírio porque faz parte da nossa natureza. Senão perdíamos na noite, perdíamos no palco, perdíamos nas personagens e não é possível. Eu que adoro poesia, acho que até relativamente à poesia, Portugal é muito grande. Nós temos nomes fantásticos, temos poetas maravilhosos e que também muitas vezes acabam por... Eu acho que a poesia não é assim muito bem tratada, não é muito promovida. Isto digo eu que gosto bastante. Felizmente tenho-me apercebido que o Diogo Infante é um amante de poesia e declama maravilhosamente. Eu aproveitei este período porque sentia que tinha necessidade de fazer alguma coisa e entre as várias coisas que fui fazendo, traduzi uma peça, li, enfim, a cabeça no fundo não para. Pontualmente eu usei as minhas redes sociais para dizer alguns textos, alguns poemas que me eram queridos, por uma circunstância ou por outra. O último foi no Dia da Criança, porque acho que é uma maneira, por um lado, de honrar a nossa língua, honrar os nossos poetas, e para mim é um prazer dizer texto. A minha glória é esta: criar desumanidade, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Não vou por aí. Só vou por onde me levam os meus próprios passos. Se ao que busco saber nenhum de vós responde, porque me repetis, vem por aqui. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos, como farrapos, arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorado. O mais que faço não vale nada. Eu gosto da palavra, do peso da palavra. E nem todos temos a voz que o Diogo Infante tem para o poder fazer. Bom, esta é um dos meus instrumentos de trabalho, não é? E eu trabalhei e apropriei-me da minha voz porque preciso dela e é fundamental para aquilo que faço. Mas claro, tenho prazer nisso, dá-me prazer dizer, sentir o que estou a dizer, saborear as palavras, elas. E nem sempre foi assim, obviamente quando era um ator mais novo, eu corria pelas palavras, eu precipitava-me, tinha pressa de me desfazer delas. Hoje aproprio-me, tenho mais tempo, mais paciência e acho que as saboreio melhor. E desfrutamos melhor talvez também a nossa língua. Tem algum poeta favorito? Não, eu acho que o Fernando Pessoa é extraordinário, não é? A sua produtividade, a sua genialidade, a capacidade que ele teve de se desdobrar em tanta gente e para cada heterónimo encontrar uma identidade, uma personalidade, uma linguagem, é muito rico. Eu tive a grande felicidade de, durante quase 2 anos, andar a interpretar a Ode Marítima. Nós, os homens, construímos os nossos cais nos nossos portos. Os nossos cais de pedra sobre a água verdadeira, que
depois de construídos, se anunciam de repente. Coisas reais, espíritos, coisas, entidades em pedra alma. A certos momentos nossos de sentimento raiz, quando no mundo exterior como que se abre uma porta e sem que nada se altere, tudo se revela diverso. Filo um pouco pelo mundo todo. Infelizmente não passei pelo Canadá, mas fui aos Estados Unidos, estive em Washington e também fui ao Japão e fui à Coreia e fui à Inglaterra e fui à Espanha e foi muito incrível sentir que, apesar de eu estar a dizer um poema, ainda por cima épico, na nossa língua, e havia tradução obviamente, as pessoas aderiam à energia, à cadência, à força das palavras e eu senti muito esse feedback, esse retorno e foi muito bonito. E eu acho que o tratamento da poesia também deveria ser revisto, pelo menos, nas comunidades fora de Portugal. O que é que gostaria de nos dizer a nós, que somos imigrantes, a esta comunidade gigante portuguesa que existe aqui no Canadá? Bom, eu acho que só o facto de estarmos a fazer esta entrevista representa que vocês se preocupam, estão atentos, querem manter estes laços. E eu sei que muitas vezes as comunidades portuguesas se juntam exatamente para preservar valores, memórias, mas como dizia há pouco, é importante não pararem no tempo, não ficarem recuados numa época saudosista, que é legítimo, mas nós evoluímos. Portugal já não é o Portugal, se calhar, de quando muitos dos vossos pais saíram de cá. E, portanto, há que perceber que, da mesma forma que nós evoluímos, os nossos imigrantes e as nossas comunidades devem evoluir proporcionalmente e isso só é possível através de um diálogo próximo, de uma interação, uma partilha e, portanto, da mesma forma que vocês podem efetivamente nos convidar, nós também devemos estar mais atentos àquilo que vocês fazem, porque muitas vezes vocês têm iniciativas muitíssimo interessantes das quais nós cá não temos conhecimento e, portanto, isto é um pau de dois bicos. Se calhar temos é que estreitar mais estes laços e mantermos mais o diálogo, porque nós temos muito orgulho de vocês e seguramente vocês têm muito orgulho de nós, porque nós e vós somos os mesmos, somos portugueses. Obrigada, Diogo. Foi um gosto enorme ter tido a possibilidade de dar estes 2 dedos de conversa, digamos assim, consigo, com uma pessoa que eu considero brilhante. Espero que os nossos telespectadores lá em casa possam gostar tanto ou mais deste bocadinho como eu gostei. Obrigado, Cristina. Até sempre. Beijinho. E terminamos assim mais uma entrevista. Eu estou de alma cheia. Espero que os senhores aí em casa também.